Olá pessoal, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Hoje nós vamos prosseguir com nossa análise, com o nosso react, sobre o vídeo do Pinga Fogo que ocorreu em 1971 sobre Chico Xavier. Na semana passada publicamos o capítulo 1 e hoje é o capítulo 2. Vamos lá? Aí está o Reale Júnior, Chico, formulando naturalmente uma pergunta de ordem política a você. O programa hoje é ao vivo. A minha primeira pergunta não será de ordem política, Chico Xavier. Eu gostaria de saber como o senhor explica a morte violenta de Arigó e a própria morte tormentosa de Joãozinho da Gomeia, uma vez que o espiritualista, de acordo com seus avatares, teria que morrer tranquilamente. Com relação a José Arigó, nós temos que ele era um médium da década de 60, 70, início de 70, 60, em que realizava alegadas curas espirituais por meio de cirurgias espirituais, porém com realizações cruentas, ou seja, com utilização de bisturis, de facas, de tesouras, de artefatos que cortavam de fato a carne. Nós possuímos um vídeo tratando de temas análogos com severas restrições quanto à ação física na matéria. Não vamos nos adentrar sobre esse tema neste momento, pois não é o foco, mas aqui nós temos um card colocado aqui num canto superior em alguma das posições e também deixaremos o link aqui na descrição do nosso vídeo para quem quiser poder observar, analisar e pontuar esse vídeo de cirurgias espirituais. Devemos ter muita cautela com relação a isso. Não obstante, o Reale Júnior ele deseja questionar ao Chico Xavier por que o Arigó, por exemplo, teve uma morte violenta, sendo que os orientadores espirituais dele diziam que ele teria uma morte tranquila, uma morte suave. Então essa é a questão que é dada a Chico. Vamos verificar a resposta de Chico e posteriormente realizar as nossas ponderações. A pergunta está muito bem formulada e é naturalmente muito respeitável. Nós conhecemos por informação a médium Ana Prado, em Belém do Pará, que foi responsável por fenômenos de materialização dos mais legítimos e que desencarnou num acidente de fogão, num problema de incêndio das próprias vestes. Eu quero dizer ao nosso caro entrevistador que o nosso ponto de vista religioso não nos isenta da execução das leis kármicas. Exatamente. No campo de nossos destinos, podemos realmente trabalhar muito, fazer muito por determinada ideia, por determinado setor de educação religiosa ou de educação social, e em qualquer outro campo, vamos dizer, do progresso humano. Nós não estamos isentos, a mediunidade não nos isenta com privilégios especiais com respeito à desencarnação. E devo acrescentar também que, sem aplaudir o sofrimento Isso é defeito do próprio vídeo original, que partiram de maneira tão comovedora para nós todos, perguntamos-nos: não seria este o processo de aliviá-los ou defendê-los ou premunir-los contra provações que, dentro da lei do karma, seriam para eles muito maiores se eles continuassem na Terra? Se eu, por exemplo, tiver, com licença, Faz favor. se eu tiver, por exemplo, um problema, vamos dizer, circulatório, que me iniba de trabalhar durante alguns anos, que me transforme o corpo num tropeço para aqueles que me amam
conquanto eu saiba que todos aqueles que me amam terão muito prazer em me ajudarem, mas intimamente não seria melhor para mim que a misericórdia de Deus, por seus emissários, me caçassem essa possibilidade de permanecer muitos anos na terra, dentro de um regime de inutilidade, auxiliando-me a partir de um momento para outro? Refiro-me à minha pessoa, conquanto não deseje a morte violenta para pessoa alguma. Vemos então que o Chico ele coloca claramente uma situação. Independente do segmento religioso que a pessoa siga, ela não estará isenta de resgatar, vamos assim dizer, as ações deletérias do passado. Então, se em determinada encarnação, se em determinada vida, ela realizou algum tipo de ação deletéria, ruim, contra os seus irmãos, contra as outras pessoas, fatalmente ela precisará repor esse mal que foi causado. Porém, Jesus ele já disse que não é mais olho por olho, dente por dente. Então, se uma pessoa matou outra esfaqueada em uma vida, não significa que ela vai morrer esfaqueada nessa, não existe esse determinismo. Mas ela precisa compreender o que é a perda de uma existência, por exemplo, no momento em que ela tinha muita coisa a produzir ou uma grande felicidade a vir. Então, nesse caso em específico, em que ele cita do Arigó e dessa outra médium que morreu queimada, que morreu num acidente, isso significa o quê? Que eles, em outra ocasião, fizeram um mal para alguém e tiveram agora que resgatar esse mal de forma equivalente, não semelhante, mas equivalente, até mesmo porque naquelas épocas anteriores não tinham carro, poderiam ter carroças puxadas a cavalos, a bois. A gente precisa ver que a religião que a pessoa segue pode ser muçulmano, pode ser cristão, católico, evangélico, budista, pode seguir a filosofia espírita. Independente disso, ela vai resgatar, ela vai precisar ser imputada de alguma ação nesta vida para reparar seus danos do passado. Então isso é fato. Por melhor que seja a pessoa. Então isso tira a chancela de dizer, poxa, eu pratico bem o espiritismo, sou caridoso, sou um médium, faço psicografias, faço psicofonias, ajudo tanto os irmãos encarnados quanto desencarnados, então não vou ter doença nenhuma, não vou ter nenhuma morte trágica. Muito pelo contrário. Quando a gente vem para a Terra, a gente já vem com o objetivo traçado. A gente já tem, inclusive, qual será o tipo da morte que nós passaremos, porque ali está relacionado, vamos dizer, o último sofrer, que nos permitirá uma evolução maior para outra vida. Então, o segmento religioso que a pessoa segue não a isentará do que ela tem que passar. Ao contrário, poderá até amenizar, mas não isentará totalmente. Você tem que passar por determinada situação? Sim, você passará por determinada situação. Porém, essa situação, em vez de ser tão dolorosa e tão sofrida, pode ser mais tranquila de acordo com seus atos de bondade, de amor, de caridade que tenham sido feitos aqui na Terra. Então, seguir determinado tipo de religião, ou, por exemplo, seguir o espiritismo, ser médium, ter o compromisso de estar lá ajudando as pessoas, não vai isentar ninguém de sofrer, de passar pelo que tem que passar. Imagina então como seria muito fácil. Imagina um grande criminoso que tenha vivido no meio da Idade Média, tenha torturado muita gente, colocado muita gente na fogueira, que tenha feito muito mal. Um grande carrasco. Aí agora ele renasça na época atual e decida ser espírita. Não, realmente, errei. Inconscientemente ele entende que errou, resolveu ser espírita, é médium e está ali ajudando muitas pessoas. Por causa disso, ele não vai mais então pagar todas aquelas dívidas? Então como que fica o equilíbrio da situação?
Como que fica o equilíbrio dessa balança? Difícil, né? De a gente aceitar algo assim, porque dessa forma, então, todo mundo viraria espírita ou seria religioso simplesmente para fugir do que precisa resgatar. Temos, então, que a ação de amor, de caridade, a ação benéfica pode amenizar os sofrimentos, ou seja, ela contribui para esse resgate. Mas isso não é tudo. Essa pessoa precisa passar por determinadas situações que a façam pensar, refletir e não mais correr naquele erro. E isso daí que o Chico Xavier coloca é de uma posição muito relevante, muito pertinente. Não é o segmento religioso que a pessoa tem, não é o segmento religioso que a pessoa segue ou profere, que a isentará de suas responsabilidades para com a lei de ação e reação. Vamos prosseguir? Pergunta aqui sobre o Arigó e ainda dentro dessa linha traçada do telespectador, traçada pelo Royal. Então vou formulá-la porque ela já fica respondida também nessa questão Arigó. O telespectador deseja saber se o Arigó teria sido cientificado do seu fim, como médium, né? Conheci pessoalmente José Arigó durante 3 anos de convivência muito estreita, 1954 a 1956. Sempre me pareceu um apóstolo legítimo da nossa causa espírita e, sobretudo, da mediunidade a serviço do bem, um pai de família exemplar, um amigo de todos os sofredores. Depois da nossa mudança para Uberaba em 1959, perdemos contato mais direto com Arigó. Não temos elementos para ajuizar da atuação de José Arigó no campo da mediunidade nos últimos anos. Mas fico também a pensar por mim, depois de recebidos estes livros, mais de 100 livros, depois de 40 anos, estamos completando quase 45 anos de atividade mediúnica com a doutrina espírita, porque o fenômeno mediúnico se manifestou conosco de 4 para 5 anos de idade. Então eu penso, meu Deus, se eu tiver de criar um problema de desapontamento geral para todos aqueles que creem nos bons espíritos, por meu intermédio, se eu carrego tantas fraquezas a ponto de comprometer tudo aquilo que estes livros construíram através de minhas mãos, que são tão frágeis e que são tão incapazes e que eu reconheço absolutamente ineptas para realizarem um trabalho desse durante tantos anos, eu bendiria qualquer providência do mundo maior. Eu bendiria... Olha só o que ele está falando. O amparo dos amigos espirituais que determinassem para mim a desencarnação violenta, para que eu não crie mais problemas, olha só, ou mais dificuldades para os exatamente, meus irmãos da terra que creem em Jesus e nos seus mensageiros por intermédio da mediunidade, que tem sido para mim uma bênção durante tantos anos. Compreendo a minha condição humana e faço esta prece, que os bons espíritos me livrem de mim mesmo. Olha só o que aconteceu. A pergunta foi se José Arigó ele teria sido avisado previamente do seu desenlace. O Chico diz que não teria como saber porque não tinha mais contato, mais vínculo com Arigó. Porém, ele relata que na década de 50, em meados da década de 50, eles tiveram uma relação muito estreita por estarem muito próximos e naquele momento, observem, naquele momento, nada conturbaria a conduta ou a idoneidade de José Arigó. Porém, a partir de 1959, quando ele se mudou para Uberaba, ele não teve mais contato com Arigó, ou seja, nunca mais viu e não pode, dessa forma, dar informações sobre as questões que envolveram com ele. Porém, olha só o que o Chico fala.
A partir da escrita desses mais de 100 livros, ele percebe que se estiver fazendo algo ruim, ele deseja que pare de fazer esse algo e que a espiritualidade acabe com a vida dele, se for necessário, inclusive com uma morte violenta para que ele não faça mais mal à sociedade. E é nesse ponto que eu falei da leitura dos cards anteriores, na resposta anterior para a leitura do card, sobre a questão das cirurgias espirituais. Na década de 60, o Arigó foi mistificado como um grande curandeiro, vamos assim dizer, que realizava curas mediúnicas. Pegava facas, pegava bisturis, pegava tesouras, enfiava dentro das pessoas, no olho das pessoas, cortava as pessoas, dizendo que se tratava de uma cirurgia espiritual. No outro vídeo a gente fala detalhadamente, mas cirurgias espirituais, elas ocorrem de modo espiritual, ou seja, os espíritos tratam a doença que existe no perispírito da pessoa, não no corpo físico. Se for tratar no corpo físico, devemos buscar o médico. Ah, mas os espíritos não podem ajudar no corpo físico? Sim, eles podem ajudar o corpo físico, mas eles não precisam da ação de ninguém usando ferros, cortando, fazendo qualquer coisa. Qualquer tipo de administração de medicamentos ou qualquer tipo de cirurgia, cortes ou incisões devem ser realizadas exclusivamente por médicos certificados, formados e registrados no Conselho Regional e Federal de Medicina. Então, a medicina tem que ser realizada exclusivamente pelos humanos. Eles podem ser orientados, isso é outra história, mas a ação, a execução e a decisão da conduta médica é exclusiva dos médicos. Como funciona, então, uma cirurgia espiritual? Num ambiente equilibrado e preparado para isso, aquela pessoa que passará por uma cirurgia espiritual estará sentada ou deitada, sentada numa cadeira ou deitada numa cama, e nesse local os espíritos estarão ao seu redor, fazendo as energizações necessárias para o reequilíbrio e a restauração dos locais afetados no seu perispírito. E essa melhoria no perispírito ela vai se refletir no corpo físico, sim. O campo magnético positivo no seu perispírito favorecerá uma melhoria no corpo físico. Então, a cura do corpo físico ela é um reflexo da cura do perispírito. Os médiums, as pessoas que estarão no local, estarão passando energia, passes, mãos estendidas, energizações, como um padre, como um pastor faz, ou como os próprios passistas na casa espíritas fazem, apenas imposição de mãos, nada além disso. Em hipótese alguma utilizar meios para cortar a pele, em hipótese alguma administrar medicamentos, tanto pomadas, tópicos ou qualquer coisa. No máximo, que assim é recomendável até, a água fluidificada, que nada mais é do que uma garrafa de água comum que você pega da sua torneira filtrada, coloca ao lado desse local em que você está realizando esse procedimento e os espíritos colocarão suas energias. Mas é apenas água para a nossa Terra, não é um medicamento terrestre, não é um fármaco, não é um componente químico que não seja o H2O que a gente tira da torneira. Então, nesse momento que o Chico ele coloca essa ressalva de se eu estiver saindo da minha linha de conduta, que a espiritualidade interrompa para que eu não cause mais mal à sociedade, ele está claramente falando sobre Arigó. Porque Arigó começou com essas práticas místicas de cortar as pessoas, de tirar coisas das pessoas, de fazer cirurgias físicas nas pessoas. Sim, ele cortava com facas, com tesouras. Alguns dizem que saíam de lá renovados, porém o que não se conta é que muitos saíram de lá dessas cirurgias com sequelas gravíssimas, com infecções gravíssimas e tiveram que parar nos hospitais. Ocorre que em qualquer lugar que você for, que alguém estiver querendo fazer uma cirurgia espiritual, física em você, fuja.
porque ali ela não estará com um espírito de luz, um espírito evoluído a realizar esse procedimento, mas apenas um espírito obsessor. Ela estará com um pseudo-sábio que estará fazendo uma fascinação nesse médium para que ele se ache uma superpotência, para que ele se ache acima de qualquer coisa, acima do bem e do mal, e ache que aquilo que ele faz é o certo, mas está caindo em erro. Então a resposta do Chico é perfeita, é linda, quando a gente analisa toda a situação. Arigó errou, e errou muito, porque ali ele começou a se envaidecer. O seu orgulho, a sua vaidade estavam estratosfericamente falando assim em níveis absurdos. E ele buscou a participar de programas, tudo que pudesse lhe lisonjear, mostrar o quanto ele era infalível. E dessa forma, estava fazendo um desserviço ao Espiritismo, porque o Espiritismo não é isso. O Espiritismo é, antes de tudo, a busca pela melhoria moral, pelo engrandecimento moral. A questão da doença física é secundária. Para um espírito imortal, se estar doente ou não é irrelevante, é insignificante. Faz parte da matéria, faz parte do seu aprimoramento e da sua expiação. Então o nosso foco não tem que ser a cura física, o nosso foco tem que ser a cura moral, o nosso foco tem que ser a cura perispiritual. Aquele que busca fanaticamente a cura física não compreendeu nada do que significa o espiritismo. Aquele que busca uma casa espírita ou seguir o espiritismo apenas para se curar, ele não está sinceramente indo na doutrina para se engrandecer. Ele apenas a vê como um mercado de troca, em que quer fazer uma coisa para receber outra. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem as suas curas nos tratamentos espirituais, porque não há sinceridade na melhora, porque não há sinceridade no engrandecimento. E aí encontram alguns charlatães, como era o caso desse José Arigó, que realizava cirurgias espirituais cruentas, ou seja, cortando com sangue, e lesionava as pessoas. E no final ele teve essa morte trágica. Por quê? Porque fatalmente chegou um limite que a espiritualidade falou, que Deus disse, não, chega, acabou, você está fazendo um mal para a pessoa. Você, com o seu processo obsessivo, com a sua fascinação, está fazendo um grande mal para as pessoas. O seu ego não vai permitir mais que faça tanto mal. E assim foi interrompida. E grandiosamente Chico se coloca nessa posição dizendo, já escrevi mais de 100 livros e com esses livros eu aprendi muita coisa. Se desse caminho eu me desviar, peço a Deus que me tire da terra para que eu não faça mais mal às pessoas. E é assim que todos nós devemos pensar. Se nós estivermos fazendo algum mal para as pessoas com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos exemplos dentro da doutrina, que nós sejamos expurgados dessa terra para que não façamos mal à coletividade, porque é mais valioso o bem de muitos do que o de um. O bem de muitos sobrepuja o bem de um. E consideramos que a morte ela não é um mal, é apenas uma troca de roupa, não há mal nenhum em morrer. Vamos prosseguir? Muito bem. Chico Xavier está à sua frente com a sua pergunta, o repórter Saulo Gomes. Considerando que cada pergunta desta primeira rodada deva representar para nós a manchete da grande matéria que nesta noite se vai escrever, eu pergunto, Chico, dentro do plano espiritual que tão bem você aborda e conhece, o homem conquistou o espaço antes ou depois do tempo previsto? Cremos com a palavra dos bons espíritos que o homem, por mais se lhe amplie a inteligência e a cultura, o homem está subordinado aos poderes da divina providência. Portanto, admitimos que o homem estará deslanchando do nosso grande, vamos dizer, do nosso planeta maravilhoso a que chamamos Terra, na hora certa. A resposta foi muito clara e é muito óbvia nisso. A pergunta foi se
a gente saiu da Terra e foi ao espaço, porque naquele período havia aquela corrida espacial entre a Rússia e os Estados Unidos, havia o pouso na Lua. Então foi perguntado se o ser humano, se o homem, ele foi ao espaço, se ele quebrou a fronteira da Terra e conseguiu chegar num outro objeto celeste no momento certo, antes ou depois desse momento. Nossa resposta é a seguinte: nada acontece antes do que tem que acontecer. Nada acontece antes do que tem que acontecer. Então, por mais que houvesse tecnologia, por mais que houvesse busca, pesquisa científica, se não fosse para o ser humano chegar na Lua naquele momento, se não fosse permitido que o ser humano chegasse na Lua, ou então em qualquer lugar naquele momento, simplesmente não teria chegado. Foguetes teriam explodido, cálculos não teriam dado certo, coisas teriam dado errado. Para quê? Para que não ocorresse aquele evento. Tudo que ocorre nas nossas vidas existe um programa. Nada é por acaso. Nós estamos aqui na Terra buscando evoluir e realizando as nossas ações, porém dentro de um programa maior. Esse programa é determinado por Deus. Então, por quê? Porque dependendo da situação, o resultado do que é feito pela nossa humanidade pode gerar sérias consequências catastróficas. Vamos só criar uma hipótesezinha. Imagine se, ao invés de os Estados Unidos ter desenvolvido as armas nucleares, as bombas atômicas, e tê-las soltado em Hiroshima e Nagasaki, pondo fim à guerra, à Segunda Guerra Mundial, a Alemanha naquela época tivesse desenvolvido essas armas nucleares e as tivesse soltado em Paris, em Londres, até mesmo em Nova York. Qual seria o resultado da guerra? Seria muito diferente do que o resultado que nós apreciamos na década de 40. Ao invés de termos os aliados como vencedores, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, nós teríamos o eixo da Alemanha, do Japão e da Itália como vencedores, impondo o nazismo em todo o mundo. Então, por mais que a Alemanha daquela época, a Alemanha nazista, tentasse, não iria conseguir ter bons êxitos na construção de armas nucleares. Simplesmente porque a espiritualidade, porque Deus sabia que se ela tivesse o domínio disso, geraria muito mal a todos. Mas os Estados Unidos soltando em Hiroshima e Nagasaki matou muita gente. Sim, sem dúvida. Mas a guerra terminou ali, não podemos esquecer disso. E se não fossem essas duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, muito mais gente teria morrido. Então, foram soltadas a bomba em Hiroshima e Nagasaki, e se o Japão não se rendesse, a próxima seria em Tóquio. Dessa forma, o Japão se rendeu e não foi soltada a outra bomba atômica. Esperamos que na nossa existência nunca mais bombas atômicas sejam soltadas, explodidas, e esperamos que elas sejam até mesmo desativadas. Estamos passando por uma nova guerra entre Rússia e Ucrânia. Não sabemos o que pode acontecer, mas esperamos que os governantes tenham bom senso de não fazer um erro que seria muito grave e devastador para a nossa sociedade. Bom, já fizemos análise de algumas questões hoje, já verificamos alguns dados, e para que o vídeo não fique muito longo, já que o vídeo original ele possui horas de geração, precisamos dividi-lo entre capítulos. Então, as próximas questões ficarão para a próxima semana aqui neste mesmo canal Vida, e esperamos que possamos ter contribuído para o engrandecimento de todos. Um forte abraço e até lá!